Sejam bem-vindos de volta, meus amigos. Se você não me conhece, meu nome é Atila Mansur. Caso você já me conheça, meu nome é Atila Mansur também. Igualmente, eu sou a mesma pessoa, independentemente se você já me conhece ou não, tá bom? Mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje sobre o comecinho de carreira, o comecinho de temporada de alguns dos principais novatos que vem nos chamando a atenção aqui nesse começo de temporada, 25-26, tá? Eu adoraria trazer muitos mais nomes, adoraria comentar de todos praticamente, mas teremos tempo, não tenham pressa, a gente tem toda uma temporada, é só o comecinho, estamos aí na primeira semana e primeiros dias de NBA, então vamos ter muitos meses ainda para falar de todos eles, não se apressem, tá bom? Fiquem tranquilos. Vamos lá então, porque nós falaremos de início de um prospecto que eu gostava muito no pré-draft. Quem nos acompanha lá no X, né, o Twitter, sabe que eu era fã e continuo sendo fã desse cara que veio de Texas. Trey Johnson, escolha número 6, vinda do Washington Wizards, não, indo pro Washington Wizards, vindo de Texas, alarmador, que vem nesse começo de temporada fazendo simplesmente, em 5 jogos, 13.8 pontos por jogo, 3.4 rebotes, 2 assistências, 44% de field goal, 39% no perímetro. Tá bom? Só para trazer o True Shooting, para quem não sabe, é uma métrica de eficiência, e ela na realidade é a melhor métrica de eficiência que tem para arremessos, né? Então o field goal, que é a estatística mais básica, ela é muito bruta. Ela considera quantos arremessos o cara tentou, quantos ele acertou, ponto. Né? Então não tem muito mais que isso. A fórmula é essa, é bruta, e é isso aí. Não é uma métrica ruim, mas o True Shooting, ela dá uma estatística mais completa, mais contextualizada, mais ajustada. Por quê? Ele vai levar em consideração não só esses dois valores, quanto o cara tentou e quanto ele acertou, mas ele vai colocar em consideração quantos lances livres o cara tentou, quantos lances livres o cara acertou, quantos pontos totais ele fez, quantos arremessos totais ele deu, quantos totais ele acertou, enfim, vai completar e contextualizar com muito mais valores e números para nos trazer uma estatística mais refinada, mais contextualizada. Então é a melhor métrica de eficiência quando a gente quiser analisar. Você precisa olhar ela sempre? Não, mas sempre que você puder olhar e quiser olhar, é bom, é importante, tá bom? E o nosso True Shooting do menino Trey Johnson é 58,8%, tá? 58,8%, que é aí uma ótima marca, uma boa marca, tá aí, quem sabe até um pouquinho acima da média da NBA, não tá muito acima, não é uma métrica excepcional, né, 63%, 64%, mas é uma métrica que tá ali excelente para um novato ainda mais, tá bom? Então, só esse contexto trazido, e vamos olhar aqui também agora rapidinho, ele vem tentando simplesmente, tá com 39% dos arremessos de 3, tá? Mas ele vem tentando 6.6 por partida. Então é um volume bastante alto e uma eficiência também bastante alta. Quase 40%, com quase 7 arremessos por jogo. É uma média muito, muito boa, que a mim não chama nada a atenção, porque o Trey Johnson simplesmente, na minha opinião, era o arremessador mais versátil e mais completo do draft, né? Não era o arremessador puro, mas melhor, né? Aquele que pega e arremessa, mas ele não só pegava e arremessava muito bem, como criava para si próprio muito bem também no perímetro, tá? Então, assim, não me chama muita atenção isso. Eu tô super, na real, ok com o que ele vem fazendo, porque é o que eu esperava, uma pontuação muito eficiente, uma boa seleção de arremessos variados. Claro, é um adolescente, o cara tem 19 anos, ele não vai selecionar os melhores arremessos sempre, né? Vai ter arremessos que ele vai fazer que vão ser arremessos ruins, que não deveriam ser feitos, mas acontece com todo mundo, vai acontecer com um novato, vai acontecer com um jovem, vai acontecer com um prospecto. Então, 26.8 minutos por partida, então assim, vem vindo do banco em todos os jogos, tendo uma minutagem boa, mas não é uma minutagem altíssima, 35 minutos por jogo, não é uma minutagem titular, é uma minutagem de reserva, um reserva importante, mas de uma reserva. E vem impactando basicamente sempre que ele entra em quadra e que ele pisa em quadra, com a pontuação versátil e eficiente dele. Muito, muito bom no começo, e a mim não me choca em nada, porque ele era simplesmente brilhante como prospecto. E nós avisamos por aqui, né? Se você não viu o primeiro vídeo do canal, né? O primeiro vídeo do canal é uma reação ao primeiro round, né? Lá tem os meus comentários sobre todas as escolhas do primeiro round, inclusive sobre essa do menino Trey Johnson.
Nosso próximo jogador aqui, Jeremiah Fears. É outro que eu simplesmente amava como prospecto, um prospecto de um potencial excelente, não tão seguro quanto o Trey Johnson, na verdade bem menos seguro do que o Trey Johnson, mas ainda assim muito, muito potencial. Um prospecto que era muito criticado, eu via que tinha uma má vontade, digamos assim, com ele, não de uma pessoa ou de outra, mas de um modo geral. Muitos gostavam também, tem que ser falado, mas muitos também tratavam o Jeremiah Fears como um prospecto qualquer, assim. E ele era um ótimo prospecto, na minha opinião, pensando em potencial. O piso não era dos melhores, mas o potencial era realmente muito bom. Nesses 4 primeiros jogos, 13,3 pontos por partida, 2,8 assistências, 52% de field goal, 11% do perímetro, tá bom? E a gente vai pegar ali o true shooting dele também, vencendo 55%. Já é um true shooting não muito bom, já tá abaixo no que é considerado bom para, né, ok para bom, mas não é preocupante, não é um true shooting ruim, horrível, não é isso, tá? Mas é ok ali, não, é quase ok, tá? Mas não é preocupante em nada, tá? Mas esse 11% no perímetro aqui pode preocupar muita gente. Ele não é um bom arremessador, nem perto, nem de longe é o que o Trey Johnson é, nem de longe, e nunca vai ser provavelmente, mas não é como se fosse um arremessador tão horrível assim, tá? Isso aqui eu acredito que ele vai melhorar como arremessador, vai ser um arremessador mais ok, mas também nunca vai ser um cara de 37% no perímetro, de 6, 7 bolas de 3 por jogo tentadas, não vai ser esse cara. Mas vem me chamando muita atenção positivamente como ele vem produzindo no próximo assista. Essa era uma crítica que muitas pessoas faziam pro Trey Johnson, pro Jeremiah Fears, perdão, lá em Oklahoma, tanto no volume quanto na eficiência dele próximo ao aro. Eu, pessoalmente, sempre gostei, não do volume, mas nem da eficiência, mas da forma como ele fazia as coisas. Ele criava situações muito bem para atacar o aro. Ele cria uma separação muito boa, pisa no garrafão com uma constância e finalizava jogadas muito bem com as duas mãos, finalizações acrobáticas, aquelas finalizações absorvendo o contato e finalizando muito bem. Então, assim, eu tinha expectativas boas que na NBA, com o espaçamento da liga, que é muito maior do que no college, ele vingasse e melhorasse muito, tanto o volume quanto a eficiência. E é o que a gente tem visto nesse começo de carreira. Ele tem simplesmente 63% nesse começo de temporada para 2 pontos, tá? E se a gente for pegar ali na área restrita, que é aquela pedacinho embaixo da cesta praticamente, e na área pintada, ele tá simplesmente brilhante, tá? Praticamente 70% nessas duas situações, tá? Na área pintada e na área restrita, que é ali o garrafãozinho bem perto da cesta mesmo. Então, cara, até agora ele vem realmente surpreendendo muita gente, a mim não, porque eu já esperava essa melhora e esperava que ele fosse um infiltrador melhor do que parecia ser no college. Ótimo, Jeremiah Fears, uma escolha de muito potencial, número 7, assim, vai ser o jogadoraço, tá? Vai ser jogadoraço. Próximo jogador aqui, Ace Bailey. Ace Bailey, pra quem tá esperando que eu venha aqui criticá-lo, falar mal, apontar, falar, nossa, tá vendo como ele é, não sei o que, veio... ninguém veio esperando isso, tá? Eu sei, mas se alguém veio esperando que eu falasse de Ace Bailey aqui mal, vai se decepcionar, porque eu não vim aqui falar mal de Ace Bailey, eu vim aqui falar na realidade que eu não tô nem um pouco preocupado em imaginar que o Ace Bailey vai ser isso que ele tá sendo até aqui, tá? Isso que ele tá sendo até aqui, em números, 4 partidas, 4 pontos por jogo, 1,5 assistências, 2,5 rebotes, 25% de field goal, 22% no perímetro, tá? Trazendo também o true shooting dele, vai estar bem ruim provavelmente, tá péssimo, 32%, tá? Assim, é ruim no nível nem tem como falar. Mas o que eu quero dizer é, o Ace Bailey é muito melhor do que isso aqui, tá? Se eu fosse torcedor de Utah, eu não estaria nem um pouco preocupado com que ele fosse isso. Ele não é isso. Muito menos no perímetro. Ele não é um cara de 22% no perímetro. Muito menos em situações em que ele pega e arremessa. Seja paradinho ou se movimentando por bloqueios, pegando e arremessando. Ele vai ser muito melhor do que isso, cara. Assim, nem eu, que não gostava dele como prospecto, que não era fã, que não achava ele tudo isso e tudo mais, tô preocupado, assim, sinceramente, eu acho que ele vai ser bem melhor. É só um começo lento, um começo fraco, uma minutagem que não tá alta e não tem que estar mesmo, porque ele realmente não tá impactando, não tem por que jogar ele 35 minutos, mas ele vai ser melhor do que isso, tá? Podem ficar tranquilos. Eu não achava nunca que ele fosse ser um craque, mas também não tô nem um pouco preocupado com que ele seja como tá sendo aqui, tá? Bem despreocupado mesmo.
Mesmo. Nosso próximo jogador aqui é o calor de sensação, né? VJ de Kombi, simplesmente 22 pontos por jogo, 5.8 rebotes, 5.5 assistências, 47% de field goal, 43% no perímetro. O true shooting dele deve estar bom, né? 58%, então um field goal, um true shooting realmente interessante. E falar de VJ de Kombi nesse começo é falar da confiança, é falar da leitura, da maturidade, do impacto. Eu adorava o VJ de Kombi, tanto o piso, o potencial também era realmente interessante, de uma estrela, mas eu não esperava que ele fosse chegar mostrando um nível de jogo que eu aproximasse mais de uma estrela imediata do que de um cara mais impactante, mais complementar. Eu esperava que o começo dele fosse mostrar o que fazia dele um ótimo complemento, que era a defesa de perímetro, que era a explosão, o corte para a cesta, a infiltração, enfim, mas não tanto essas coisas de um protagonista que ele vem mostrando, né? A confiança, a leitura, a infiltração com muita facilidade, o passe e a visão de jogo, que ele realmente não mostrou tanto em Baylor. Então, assim, não tem muito o que falar, só falar bem, porque é um começo realmente arrasador do VJ de Kombi. Próximo jogador aqui, Dylan Harper, e eu vou te falar uma coisa, o Dylan Harper foi um prospecto subestimado, tá, e eu avisei isso, não subestimado nossa, achavam que ele era o número 5, não. A maioria das pessoas, 99%, achava que ele era realmente o número 2, alguns achavam que ele era o número 3 e tal, mas de um modo geral o consenso sabia que ele era o número 2 e tudo bem, nesse ponto não é subestimado. Mas em outras coisas, e eu vou falar sobre isso em outro vídeo, eu vou falar sobre isso com calma, com tranquilidade, porque esse tópico merece só um vídeo, tá? Mas por enquanto saibam disso. Dylan Harper foi um prospecto menos amado do que deveria. E eu tenho provas materiais, tá, visíveis, de que eu avisei isso lá atrás. Mas o começo de temporada do Dylan Harper, 14.4 pontos por jogo, 4.6 rebotes, 4.6 assistências, 48% no field goal, 35% no perímetro e um true shooting aqui de simplesmente, 57%. Então, outro true shooting bom, nada brilhante, nem um pouco ruim, tá ok pra bom ali, é isso aí, tá bem bom pra um calouro. Então, muita infiltração, muito poder de finalizar com contato, uma maturidade de jogo para achar passes dos companheiros bizarra. É o Dylan Harper, como a gente comentou, né, meu amigo? É um craque quase geracional. Eu só não uso a palavra geracional pro Dylan Harper porque eu tomo muito cuidado para usar isso com qualquer um, tá? Com qualquer um. Assim como eu não achava que o Scoot Henderson era geracional, assim como eu não achava que o, sei lá, puxar de memória aqui, não sei, né? O Scoot Henderson é um guard que eu me lembro agora recentemente. Então eu tomo cuidado para usar com qualquer jogador, qualquer um, tá? Para mim, geracional é coisa para se falar para um ou outro, assim, de vez em quando, tá? Mas assim, se ele não é geracional, meu amigo, ele é quase lá. Ele é quase lá, tá? Simplesmente isso. Vou parar por aqui. Cooper Flagg é o nosso próximo jogador. E esse cara aqui é outro que eu vou te falar, tá sendo muito mais criticado do que merece, tá? Muito mais criticado do que merece. É um calouro, um cara super, hiper, mega novo, 18 anos. Eu sei, o hype é absurdo, a expectativa é absurda, mas ele tá jogando bem, cara. Dentro das condições de um calouro, em um time ainda bastante empacado, como esse Dallas, ele tá jogando bem, tá? 13.4 pontos por jogo, 6 rebotes por partida, 2.8 assistências, 41% no field goal, 26.7 de 3, né, no perímetro, um true shooting aqui de 50% no true shot, não é um true shot bom, tá? Que já passou da meta, do razoável pro ok ali. Então, assim, mas de novo, não tô nem preocupado com essa eficiência. Ele vai ser um cara mais eficiente. Ele realmente tem pecado em alguns momentos, tá? Então, ele tá jogando bem oscilante. Faz um primeiro quarto muito ruim, um segundo quarto muito bom, um terceiro quarto ok, um quarto excelente. Tá variando. Mas assim, meu amigo, 5 jogos para um novato extremamente novo. Ele tem simplesmente 18 anos ainda. Tá? O Cooper Flagg ainda tem 18 anos. Ainda tem 18 anos. Então, nem o Jeremiah Frias, que era super novo, tem 18 anos mais. O Cooper Flagg ainda tem. Então, meu amigo, eu tô super de boa. Um começo não é brilhante, não é um começo, nossa, que começo arrasador do Cooper Flagg, mas não é um começo ruim, tá? Para um calouro, para um novato, porque por mais bom, por melhor que o cara seja, mais bom é complicado, né? Por melhor que o cara seja,
Ele vai errar. Ele vai tomar decisões ruins e tudo mais. Ele tá num time que não é ruim, um time de Dallas, mas é muito ainda embrionário para o que quer fazer. E tá tudo certo também. Mas assim, bom começo do Cooper Flag, tá? Bom começo. Não é um começo brilhante, não é um começo ruim, péssimo. Eu tô vendo muita gente em choque, assim, nossa, que começo terrível. Não, cara, não é um começo terrível, tá? Isso aqui não é um começo terrível. Não é um começo terrível. Não, é um começo, né? Ok pra bom. Pra mim é isso, tá bom? E vamos falar aqui só de alguns caras mais geralzão. Conknupel, bom começo do Conknupel em Charlotte, né? Vindo de Duke. Nada excepcional, mas é um jogador bem correto, então bom começo. Igor Dame, começo, né? Começo preocupante, tá? Preocupante. Nenhum arremesso de 2 tentados nos primeiros 4 jogos não é bom. Mas, com 4 jogos, vamos sempre lembrar isso, né? Colin Murray Boyles deu as caras nos últimos jogos aí. Kamaman Lake ainda não fez muita coisa, não vou nem comentar. Cedric Cord, começo bom, como ele precisava fazer, né? Impactante. O Noah Seng também, ainda nada a comentar. Derek Queen, também não vou fazer muitas críticas, no começo, né, ainda muito lento, mas tudo dentro dos conformes, nada bizarro. Vamos lá aqui, o Walter Clayton Jr. mostrou uma coisinha ou outra, mas nada demais ainda também. O Nolan Trollet também. Vamos lá. Azanil, eu gostei do começo do Azanil, tá começando interessantemente, mostrando coisas boas, como eu esperava, assim, de um impacto rápido. Vamos lá. Ben Saraf também, uma coisinha ou outra aqui, né, mas nada também excepcional. O Gonzalez mostrando boas coisas na defesa, né, como já era de se esperar. E é isso, né, vamos parar por aqui. Ainda tem o segundo round inteiro pra falar, não vamos comentar tudo isso aqui, mas é isto. Tá bom? Passamos aqui por Trey Johnson, Jeremiah Fears, Ace Bailey, Vijay Combe, Dylan Harper e Cooper Flag, tá bom? Ótimo começo do Trey Johnson, ótimo começo do Jeremiah Fears. Começo de novato para Ace Bailey, tudo certo, nada preocupante para mim, sinceramente. Começo histórico do Vijay Combe, começo excepcional do Dylan Harper e começo ok do Cooper Flag. Nada brilhante, nada ruim, nada excelente, nada terrível. Tá bom? Essa é a nossa visão. Fiquem em paz e nos vemos no próximo vídeo.